Olá a você que nos acompanha aqui na nossa programação do canal Matrix Mundial. Eu sou Lucas Neves e hoje trago para você um assunto, no mínimo, peculiar. Eu recebi recentemente um material que demonstra figuras importantes aí do mundo agindo de forma estranha, andando como se fossem robôs, né? Agindo de forma não humana. Eu tenho há muito tempo recebido questionamentos a respeito disso, né? Pessoas que perguntam se certos comportamentos estranhos que são aí captados por certas celebridades e figuras importantes do mundo são possessão demoníaca ou são outra espécie de coisa, né? Hoje eu estarei trazendo um dos prováveis fatores que geram isso, né? Que estará sendo explicado por um cientista, um recorte que eu peguei de um cientista, aonde ele explica de maneira breve o que está acontecendo, né? Muito bem, eu estarei neste momento mostrando para você esse recorte e eu já digo aqui algumas figuras que estarão aparecendo, pois não são aí do conhecimento de todas as pessoas, ok? Você verá a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, que inclusive recentemente esteve aí envolvida com um grande problema geopolítico entre China e Estados Unidos envolvendo Taiwan. Você verá membros aí da família real britânica e outras figuras importantes agindo de forma estranha, como se fossem robôs, androides, ou como se estivessem aí sendo controlados por alguma espécie de tecnologia, até mesmo, né, como se estivessem sendo manipulados aí ou manipuladas por demônios. Veja a seguir. Se você é novo neste canal, talvez você esteja surpreso com aquilo que eu disse antes de apresentar o vídeo, né? Androides e também possessão demoníaca e etc. Muito bem. Caso você não saiba, existem muitas questões aí que são escondidas de você. Uma delas é a clonagem de seres humanos. Inclusive, tanto a clonagem biológica quanto a clonagem sintética. Isso existe, isto é possível, e com toda certeza, muitas personalidades que nós vemos hoje não são o que nós achamos que elas são. Não são apenas seres humanos, ok? Mas eu não vou me estender muito nesse assunto, tá? Eu gostaria de mostrar para você a explicação de um cientista que pode elucidar o porquê nós estamos vendo este padrão de comportamento não humano em algumas pessoas importantes aí. Veja só. Notice the nanobot technology where microscopic computers basically can infest a human. It can take over their thoughts and all muscle function. Basically, you would be able to be controlled by these parasitic devices. The technology has already been developed, it's already been tested. I personally was involved
in several experiments through the use of nanotechnology, and the results were terrifying. Exatamente. A nanotecnologia, nanorobôs, né, podem zombificar seres humanos, podem controlar os pensamentos e os atos das pessoas. Meus irmãos, existem muitas questões que foram ocultadas de nós, ok? Eu comecei agora a falar sobre a era pré-diluviana e a modificação genética e eu encontrei uma certa resistência no que diz respeito a este assunto, mesmo sendo algo que é amplamente explicado pela Escritura Sagrada no livro de Gênesis, ok? Muitos assuntos ainda, com toda certeza, são um tabu para a grande maioria das pessoas, como a existência de gigantes, né? Nós fomos aí doutrinados há muito tempo a não acreditar que gigantes existiram no passado, por exemplo, ou bestas, né, que foram aberrações geneticamente criadas pelos anjos caídos. Mas eu trago para você um exemplo que eu tenho usado há muito tempo, né? Nós fomos doutrinados pela literatura, né, e também pela indústria do entretenimento, que gigantes são obras de ficção, que certas bestas também são obras de ficção e etc, né? Até anjos e demônios são obras de ficção, de acordo com o que a literatura apresenta e também com o que o mundo do entretenimento apresenta. Mas eu trago aqui, né, um exemplo para que você pense. Nós fomos ou não fomos doutrinados nas últimas décadas a respeito de inteligência artificial e robótica. Fomos, correto? Inteligência artificial existe ou não? Já existe. E a robótica, robôs, androides ainda não existem, pelo menos não oficialmente. E eu particularmente acredito que existem sim, né? Mas robôs que imitam seres humanos, que andam como seres humanos, falam como seres humanos, existem ou não? Obviamente existem. Inclusive, um deles já ganhou cidadania, a robô Sofia, né? Cidadania como se fosse uma pessoa no seu país de origem. Pois é. Meus irmãos, existem tantas aberrações, tantas abominações que serão apresentadas para nós daqui para frente, como se fossem aí progressos tecnológicos da humanidade. Tantas coisas que estarão chegando, né, que serão distorcidas para que nós não saibamos de onde elas vêm, como por exemplo os anjos caídos, né? Eles dirão que são seres de outros planetas, dirão que né, a tecnologia alcançou a singularidade, né, a IA, no caso, né, a inteligência artificial. A Bíblia nos fala que nós veremos um engano de tal forma sendo aplicado por Satanás e os Benai Ha-Elohim, que se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. E sem dúvidas, dentro deste engano todo, nós temos aí figuras importantes no cenário mundial que não são aquilo que nós pensamos que elas são, que não são seres humanos. E outras pessoas que já foram aí hackeadas pela nanotecnologia, digamos assim, nanorobôs, que podem controlar atos, que podem também incutir certos tipos de pensamentos e etc. Não apenas os nanorobôs, ok, meus irmãos? Existem aí tecnologias de controle via frequência, né, que se você pesquisar você vai encontrar facilmente, né? E entre outras questões, ok? Inclusive eu já deveria ter trazido um vídeo aqui no nosso canal falando a respeito do controle mental por meio das frequências, né? Mas eu já trouxe alguma coisa relacionada a isso lá no nosso Patreon. Mas eu me comprometo a trazer aqui para os irmãos também no futuro, ok? Pois é. Nós veremos muitas questões que irão nos surpreender no futuro, mas eu dou uma dica a você. Não vá
pela narrativa mentirosa de Satanás e dos Benai Ha-Elohim. Procure o que aconteceu no passado, pois a própria Bíblia nos diz que não há nada novo debaixo do sol, né? Aquilo que aconteceu no passado está voltando a acontecer agora. Aberrações que no passado já foram feitas, né, como por exemplo a modificação genética, entre outras questões, nós estamos vendo voltarem a acontecer agora, né? O objetivo dos Benai Ha-Elohim é controlar a humanidade, e a nanotecnologia é uma grande ferramenta na mão deles. Meus irmãos, é isso, né? Eu trouxe esse assunto, pois nós estaremos vendo aqui muitos absurdos que, com toda certeza, né, foram ocultados da humanidade, e eu preciso quebrar certas barreiras aqui para que os irmãos, né, possam chegar a certos conhecimentos, ok? Um abraço a todos e em breve retornaremos com mais informações aqui no canal Matrix Mundial.